Olá, eu sou Flávio Morgado e hoje estou aqui para conversar com você sobre como se cria fórmulas no Microsoft Excel. De forma geral, uma fórmula em planilhas é criada de forma muito simples. Você digita primeiro o caractere igual. Toda expressão que começa com caractere igual diz para o Excel ou para qualquer outra planilha que você quer relacionar células ou executar um cálculo ou executar alguma função da planilha. Então você digita a expressão desejada e pressiona Enter. Se a expressão puder ser avaliada, o Excel vai retornar o valor da expressão. Caso isso não seja possível, ele vai retornar uma mensagem de erro. E existem várias mensagens de erro possíveis. Então, o que é uma expressão? Normalmente, uma expressão é uma sequência sintática de cálculo que utiliza operadores matemáticos ou lógicos, utiliza valores numéricos fixos ou endereços de células e funções do Excel que se relacionam com valores fixos ou endereços de célula. Antes da gente começar a lidar com as funções, eu quero que você saiba que os operadores matemáticos que a gente pode utilizar nas funções, eles têm uma precedência. A precedência significa a ordem em que eles serão avaliados. Qualquer função será avaliada primeiro. Então, se você botar uma função, mesmo que ela esteja no fim da fórmula, da sua expressão, o Excel primeiro vai avaliar essa expressão. Em seguida, fará os cálculos necessários para avaliar a expressão de acordo com os operadores contidos na expressão da sua fórmula. Esta tabela aqui, ela cita a precedência dos operadores matemáticos. Então, nós temos aqui a função negação, que é negar ou transformar algo em negativo. Ou seja, se um valor já for negativo, ficará positivo. Ela sempre multiplica por -1. É a primeira operação que será feita depois das funções. Logo em seguida, utilizará o operador percentagem para dividir qualquer valor que o tenha como sufixo por 100. Então, se você tem o valor na sua fórmula 30%, escrito com 30 e o símbolo percentagem, ele será dividido por 100 e o Excel utilizará 0,3. Feito essas operações em todos os operadores das fórmulas, o que tiver dentro de parênteses será resolvido primeiro. E dentro do parênteses, ou não havendo parênteses, a primeira operação matemática a ser efetuada é a potenciação, quando a gente usa o caractere de circunflexo para elevar um número a uma potência. Essa potência pode ser maior que 1 ou menor que 1. Para potências menores que 1, como por exemplo meio, 1/3, que são raiz quadrada, raiz cúbica ou qualquer outra raiz, eu recomendo que você bote a operação como uma divisão dentro de parênteses. E depois de fazer a potenciação, ele utilizará vezes ou dividir, porque tanto faz a ordem, já que essa é a ordem comutativa desses operadores. Depois, mais e menos, que também não tem uma operação comutativa. E, finalmente, fará as operações de concatenação, de juntar textos, se é que isso é possível ou existe na fórmula. As últimas operações a serem executadas serão operações de comparação de valores com os operadores de comparação, igual, maior ou igual, menor ou igual, ou operador diferente, que vão retornar verdadeiro ou falso, que no Excel o falso é sempre convertido em 0 e o verdadeiro é convertido em 1. Vamos praticar um pouco então aqui numa planilha do Excel em branco. Para tal, vamos aumentar um pouco o zoom. E vamos botar uma fórmula aqui igual a do nosso texto de apoio. Igual 2 mais 8 dividido por 2 ao quadrado. Qual o valor que você acha que essa fórmula dará? A princípio, os que não estão cientes da ordem de precedência podem achar que a fórmula será avaliada assim: 2 mais 8, 10, dividido por 2, 5, elevado ao quadrado, 25. Mas quando você pressiona Enter, o resultado é 4. O resultado é 4
Porque a ordem de precedência manda aqui na fórmula. Primeiro, ele vai fazer a operação de exponenciação. 2 elevado a 2 vai ser igual a 4. Depois, vai dividir 8 por 4, que vai ser 2. E, finalmente, vai somar 2 com o resultado desta expressão, que dá 2, e o resultado é 4. Sempre que você tiver uma dúvida sobre como avaliar uma fórmula no Excel, clique na célula, vá no menu Fórmulas e use o comando Avaliar Fórmula. Este comando abrirá a janela Avaliar Fórmulas, que você poderá utilizar para ver que ele vai avaliar um pedaço da fórmula de cada vez, sublinhando o que ocorrerá primeiro, no caso a exponenciação, depois a divisão e, finalmente, a soma, transmitindo o lugar final. Note que se eu usar parênteses, a fórmula muda completamente. Se eu colocar parênteses aqui, antes desse valor, a expressão entre parênteses acontecerá primeiro. Apesar de, nesta expressão, o operador mais ser o de menor ordem de precedência, ele ocorrerá primeiro por estar dentro dos parênteses. Nessa situação, ele efetuará primeiro parênteses. 8 mais 2, 10. Em seguida, fará a potenciação, 2 ao quadrado, 4. Então, dividirá 10 por 4. O resultado, 2,5. Você pode verificar isso novamente indo no menu Fórmulas e selecionando Avaliar Fórmula. Então, você percebe aqui que primeiro é avaliado 8 mais 2. Clique em Avaliar e ele agora mostra o parênteses já executado. Em seguida, ele faz a potenciação e, finalmente, faz a divisão pela ordem de precedência. Retornando, então, à planilha anterior, a fórmula que criamos aqui, digitando valores, ela não é exatamente útil, porque em vez de colocarmos os valores constantes dentro da fórmula, pode ser muito mais interessante nós colocarmos eles em células. Então, referenciarmos as células na fórmula, porque assim podemos trocar os valores das células e a fórmula se atualiza. Então, os valores 2, 8, 2 e 2 podem ser postos em quaisquer células da planilha. Eu os colocarei nas células C1 a F1, 2, 8, 2 e 2. E agora, vou criar em B1 a mesma fórmula que vai fazer as mesmas operações da fórmula em A1 com constantes com os endereços. Essa fórmula pode ter os endereços digitados, Esta fórmula pode ter os endereços digitados, o que nem sempre é muito prático, pois eu posso errar na digitação. Então, eu digito igual, abro parênteses, C1 mais D1, fecha parênteses, dividido por E1 elevado a F1. E quando eu pressionar Enter, a célula vai dar o mesmo valor. A diferença agora é que eu posso vir nas células e trocar o valor. E quando eu trocar o valor, a fórmula se atualiza. Essas células agora podem ter o seu valor trocado. E quando isso acontecer, a fórmula irá se atualizar. Por exemplo, 4, 10, 5. E a fórmula vai recalculando. É importante notar que os elementos que adicionamos nas fórmulas, eles podem gerar um erro de avaliação da expressão no Excel. Por exemplo, se na célula A2 eu digitar uma divisão por 0, não é possível dividir por 0. E nessa situação, o Excel vai dar uma constante de erro, div 0. Da mesma forma, se eu aqui botar a letra A e depois tentar dividir por A, igual 1 dividido por célula B1, que tem a letra A, ele vai me dar um erro valor. Essas constantes de erro dizem para nós que houve um erro insolúvel e que a fórmula não pode ser avaliada. E eu quero que você saiba que existe uma coisa em cálculos de computação que é a propagação do erro. Significa que eu posso ter uma expressão extensa. Se qualquer elemento daquela expressão der erro no cálculo, esse erro será relatado e se propagará por todas as demais células que tiverem erro. Se eu fizer, por exemplo,
igual 1 mais uma célula com valor, ela vai dar valor. Ou igual a 1 mais uma célula com div0, ela vai dar div0, porque o erro propaga-se em todas as outras fórmulas. Da mesma forma, se eu trocar o divisor aqui, que é 5 por 0, a fórmula aqui vai dar erro div0. Em nosso material de apoio, fornecemos uma tabela com as principais constantes de retorno de erro do Excel. Elas sempre começam com caractere sustenido, ou hashtag, e seguido do erro que foi detectado. Div0 ocorreu uma tentativa de divisão por zero. Valor é quando se está fornecendo um argumento errado para uma função, ela espera texto, recebe número, espera número, recebe texto. Ref é quando se está utilizando uma referência de célula inválida. Nome é quando se está usando um nome de função inexistente. Nulo, para quando a operação utilizada retorna uma faixa impossível. Num, quando tem um número incorreto ou inadequado. E ND, não disponível, é quando o argumento que se espera na função não está presente. As tabelas que fazemos no Excel, elas são úteis quando nós passamos a ter um cálculo inteligente e que necessita de que os dados sejam identificados na planilha. A partir de agora, vamos trabalhar com um conceito diferente. Será o cálculo do índice de massa corporal. O índice de massa corporal é um índice utilizado para saber quão adequado está o peso à altura de uma pessoa adulta. Esse índice funciona para a maioria das pessoas normais. Ele pode falhar quando a pessoa estiver com uma massa muscular muito acima da normal, como as pessoas que fazem muito exercício. Para o resto das pessoas, ele será um bom indicador de se a pessoa está no peso certo, com subpeso, abaixo do peso ou sobrepeso. E ele é feito dividindo-se o peso em quilo pela altura em metros. Para dar conta dessa situação, vou criar uma nova planilha. E nessa planilha, eu vou colocar aqui a altura de uma pessoa adulta, que é normalmente constante, até uma certa faixa de idade, quando ela pode eventualmente decair. E o peso, vou colocar aqui, um peso qualquer, 70 quilos. Então, aqui eu tenho uma pessoa de 1,7 metros, 1,70 m e 70 quilos. Veja que eu não posso acrescentar os sufixos m para metros e quilograma para quilos no valor, porque isso faria alinhar à esquerda, transformando a célula num texto. E eu não poderia fazer cálculos com ela. Mas eu posso botar no identificador. Eu posso botar a altura em metros aqui e o peso em quilogramas aqui. E agora está identificado na planilha. Então, aqui na célula A3, vou digitar IMC para calcular a fórmula do IMC aqui na célula B3. Para criar a fórmula, eu pressiono igual, clico no peso, pressiono dividir, clico na altura e elevo ao quadrado. E pressiono Enter. E quando eu faço isso, o meu IMC foi calculado, 24,2, que eu posso, na guia inicial, reduzir o número de casas decimais para não ficar com uma precisão muito grande visualmente. E agora eu posso aumentar o peso aqui e eu vou recalcular o meu IMC. E você vê que ele está sendo alterado de acordo com a troca do peso, já que a altura é constante. As fórmulas que usam referências de célula se tornam interessantes quando nós percebemos que eu posso propagá-la para outras células da planilha sem que eu tenha que redigitar a fórmula. Então, por exemplo, se eu quiser, eu posso copiar o valor 1,7 para cá, arrastando pelo seletor, e aqui eu vou botar o valor 52. Então, aqui eu tenho 52 quilos. Então, se essa fórmula, se eu der um duplo clique, ela ilumina e está me mostrando que ela
divide 50 por 1,7, as cores das bordas me indicam também nas cores das referências da fórmula o que é o numerador e o divisor. Se eu arrastar para a direita, os elementos que têm coluna B vão passar para a coluna C, mantendo a mesma linha, e o cálculo vai ser refeito. Então, como você vê aqui, agora, para 52, eu passei para C automaticamente. Isso significa que eu posso selecionar essas células e arrastar para a direita várias células que ele vai calcular perfeitamente para mim. Como você pode ver, a planilha agora se tornou muito mais útil. Nós temos várias alturas que estão em variáveis e temos vários pesos que estão variando de 2 em 2 quilos, e a mesma fórmula inserida em B3 e arrastada de C3 até O3 pode recalcular o IMC de várias alturas e células que podem ser modificadas. Nós podemos criar um layout mais útil. Nesse novo layout, nós vamos colocar a altura numa célula fixa. Vamos digitar aqui peso e aqui IMC. E eu vou colocar agora o peso ordenado nas linhas da coluna A1. Vou botar um peso de 50 quilos, depois um peso de 55 quilos, aumento de 5 quilos. E vou criar a minha fórmula de IMC aqui. Novamente, a fórmula será igual, clico na célula de peso, pressiono a tecla de dividir, clico na célula da altura e elevo ao quadrado. Quando eu pressiono Enter, o IMC, para este peso e essa altura, é calculado com várias casas decimais de precisão, que eu posso vir aqui e diminuir a precisão. E agora, eu quero arrastar esta fórmula para baixo. Note que esta fórmula ela faz referência às células A7 e B5. Significa que quando eu clicar no seletor e arrastar uma linha para baixo, passando para a linha 8, a célula A7 vai passar para A8 e a célula B5 vai passar para B6. E o resultado será um erro de valor. E esse erro acontece porque eu estou dividindo a altura por um texto, o texto IMC, que não pode servir como um divisor, nem pode ser elevado ao quadrado. Isso aconteceu porque a altura que está na célula B5 passou para B6. Então, nós não queremos que isso aconteça. A nossa fórmula, para que eu possa arrastar para baixo, ela deve manter fixa a referência B5. As planilhas eletrônicas, elas mantêm referências fixas e relativas, colocando um cifrão na frente do que eu quero fixar. Se eu digitar cifrão B aqui, significa que se eu arrastar a célula para a direita, ela jamais vai sair da coluna B. E se eu botar cifrão B aqui, à esquerda da linha 5, significa, se eu arrastar a célula para baixo ou para cima, ela jamais vai sair da linha 5. E se eu botar cifrão B, cifrão 5, significa que a célula é totalmente fixa. Eu posso arrastar ela para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, e ela nunca vai sair de B5. É o que nós chamamos de referências fixas ou relativas. O Excel faz isso para nós de uma forma automática, empregando a tecla F4. Quando eu clico numa referência de célula e pressiono F4, a referência estando na forma relativa, onde linha e coluna variam, eu pressiono F4, o Excel bota dois cifrões, um à esquerda de B, fixando a coluna B, e um à esquerda de 5, fixando a linha 5. Pressionando F4 outra vez, ele fixa a linha 5. Mais uma vez, fixa a coluna B. Mais uma vez, relativiza as duas opções. Então, se eu quiser fixar a altura na célula B5, eu posso mantê-la assim, B5, ou pressionar mais uma vez e mantê-la assim, que também vai fixar, porque eu vou arrastar a fórmula para baixo e não para a direita. Então, vou pressionar Enter. E agora vou
arrastar para baixo. E o IMC foi calculado corretamente. Posso selecionar agora as 4 células e arrastar para baixo para calcular o IMC de vários pesos diferentes para uma mesma altura. E se eu quiser trocar a altura, basta eu clicar aqui e trocar a altura que eu recalculo o IMC. Ou posso trocar as células aqui e trocar a magnitude da diferença aqui, selecionar as 2 células e arrastar, que a fórmula vai se modificar, o que torna a minha planilha muito mais interessante. A situação vai ficar mais interessante ainda quando eu quiser criar uma planilha que seja mais versátil, que é uma planilha em que eu posso ter várias alturas e várias linhas e a interseção calcula, então, o IMC. Vou criar uma nova planilha aqui e agora vou criar essa planilha nessa situação. Aqui eu vou colocar altura em metros. E aqui eu vou colocar peso em quilos. Então aqui vou colocar vários pesos. A partir de 50 quilos, um peso de um adulto pequeno, vou adicionar os pesos de 2 em 2 aqui. Vou selecionar ambos os pesos e vou arrastar para baixo até a última linha visível, embora eu possa arrastar para vários pesos. E agora vou botar o peso referente à altura. Se eu botei 50 quilos, vou botar 1,50 m aqui. E vou botar uma altura proporcional mudando a cada 2 centímetros. Vou botar aqui. E vou arrastar até a coluna S. Depois vou reduzir a largura das colunas um pouco, para que a tabela fique mais bem formatada. Vou clicar no cabeçalho da coluna C, arrastar até a coluna S, clicar na borda e arrastar um pouco para a esquerda, para que a tabela fique melhor formatada. E agora vou criar, nesta célula C5, uma única fórmula de IMC, que vai me relacionar o peso dividido pela altura ao quadrado para cada célula da planilha. Para isso, a célula vai ter que ser fixa na coluna B para o peso e fixa na linha 4 para a altura. Vou clicar na célula C5, vou pressionar igual e vou digitar a minha fórmula, igual B5, e vou raciocinar com ela. Eu vou arrastar isso para baixo e para a direita. Quando eu arrastar para baixo, B5 tem que mudar para B6. Mas quando eu arrastar para a direita, B5 não pode sair de B5. O peso vai estar sempre na coluna B. Então, vou pressionar F4 até fixar apenas a coluna B. Vou pressionar dividir e vou clicar na altura. E agora vou raciocinar novamente. Quando eu arrastar para baixo, a altura não pode sair da linha 4. Mas quando eu arrastar para a direita, a coluna C vai ter que modificar-se para a coluna D, E, F. Nessa situação, eu tenho que fixar a linha 4. Então, vou pressionar F4 uma vez, F4 outra vez. E agora eu tenho a fórmula fixando a coluna B em B5 e a linha 4 em C4. E vou elevar C4 ao quadrado e vou pressionar Enter. E esta é a fórmula correta do IMC. Eu vou agora clicar no meu seletor e arrastar para baixo. E todas as células vão ser recalculadas. E vou novamente clicar agora no seletor dessas selecionadas e arrastar para a direita. E eu vou ter uma tabela de IMC automaticamente calculada. Uma outra forma de eu fazer esta propagação seria, vou desfazer aqui com Ctrl Z, copiar a célula, marcar todas as fórmulas e pressionar Ctrl V, colar. E eu tenho uma tabela de IMC totalmente formatada. Vou deixar agora como exercício para você um exercício de formatação desta tabela. Esse exercício está na planilha Exercício
propagação de fórmula e formatação de tabela que está na área de apoio desta aula. Ele tem a tabela aqui para você criar, você vai ter que inserir linhas e colunas acima e à esquerda, e você vai ter que formatar deste jeito, tornando a tabela mais apresentável. Você pode colocar as cores que quiser, mas o meu desafio é copiá-la e formatá-la. Terminamos então aqui nossa aula introdutória sobre fórmulas em planilha, e na próxima aula veremos como utilizar as funções do Microsoft Excel nas suas fórmulas, tornando as suas planilhas muito mais interessantes. Até lá!